Bom dia, senhores operadores. Sou Nilson Almeida, estou na minha conta Active Trade, mostrando para vocês as minhas análises da abertura do mercado brasileiro. Eu sou um operador virtual, estou estudando para ser um agente autônomo de investimento, quero operar uma mesa proprietária, quero trabalhar numa empresa listada na Bolsa, quero operar meu capital de forma responsável. Quero contribuir com meus estudos para que você também aprenda o que eu estou aprendendo e que você se diversifique as suas operações. Desta maneira, a busca pelos ativos derivativos e, principalmente no Brasil, o mini índice, o mini dólar e o mini índice, que na corretora Active Trades recebe a denominação BRA 50, como o ativo americano seria a diversificação para o operador, que no Brasil, na corretora brasileira Active Trade chama US 500, replicando as 500 ações americanas. Nessa análise diária, como já verificamos, está publicado também no meu canal, está em extrema retração da máxima histórica do início do ano. Então nós verificamos que essa retração o mercado já entende como um consenso de bear market. Bem, a formação do mercado brasileiro, ela corresponde também a uma expectativa de um mercado americano. Nesse caso, ainda verificamos que o acompanhamento dessa média de 72 em relação à oscilação do preço mostra que tentativas do preço de ir acima da média podem ocorrer em períodos, por exemplo, de 6 de maio a 30 de maio, houve essa retração. Então foram 3 semanas, 1, 2, 3 semanas. Essa retração mostrou uma inversão do valor do real em relação ao dólar, uma expectativa de valorização do real, e assim o índice brasileiro fez essa retração. No momento nós não temos essa expectativa de valorização do real, porém estamos verificando, a volatilidade do real está muito grande, porém estamos verificando que ele tende a se aproximar dessa média, o índice brasileiro, mesmo com a oscilação maior do ativo americano, ou seja, a volatilidade americana, que está aqui representada nessa operação Butterfly, com esses alvos mensurados por métricas que eu utilizo, faz com que o interesse pelos ativos brasileiros aumente devido aos ativos brasileiros ficarem cada vez mais baratos. Eles foram puxados para baixo, o dólar puxado para cima, então em dólar ele está mais barato. Então, para operar reais dentro do Brasil, você tem uma tônica. Para operar dólares que você traz para o Brasil e transforma em reais, o operador tem outra tônica. Essa tônica são esses movimentos em Ws com forte oscilações. Bem, chama a atenção de vocês que para operar mini índice, mini dólar, no caso aqui, mini índice e mini dólar, em ativos em corretora brasileira, procure um agente autônomo de investimento, procure uma corretora credenciada. No caso da Active Trade, você pode depositar reais no Brasil, numa conta brasileira, e operar o ativo americano US 500 em frações, aqui no caso de meia fração por contrato. Então, esse mercado funciona 24 horas, a Bolsa Brasileira não está aberta, aqui está meio unidade, e você pode fazer uma entrada nesse mercado com essa exposição baixa de capital. Então, vou dar um exemplo. A análise é essa, o exemplo vem para uma outra ocasião. Bem, agradeço a atenção de vocês, essa é a minha publicação. Vou publicar imediatamente antes da abertura do mercado brasileiro. Eu utilizo o horário de Mato Grosso do Sul, nesse calendário é possível verificar. Bem, mas a métrica que eu quero mostrar, e eu tenho utilizado para operar no mercado brasileiro, no caso aqui em frações, né? Aqui no caso dessa operação você pode usar 1/100º do contrato no mini dólar. Isso dá um risco extremamente baixo, muito importante para quem está iniciando, você iniciar com risco extremamente baixo, porque você vai poder fazer uma infinidade de operações ao longo de 30 dias. Você aqui com o mesmo valor que você operar nas corretoras brasileiras normais, que não as operadoras CFDs, que são esses contratos por
fração de valores, né? Então você vai utilizar aqui 1/100º do que você utilizaria na corretora brasileira operando direto na B3. Por que acontece isso? Porque essa corretora te dá o risco de você operar frações e ela te garante uma alavancagem maior. Então você pode, te permite uma alavancagem maior. Então você pode operar 1 centavo com uma alavancagem de 200 vezes. Isso corresponde a você operar um contrato, no caso 1/100º, 200 vezes, seriam 2 contratos da B3, em risco de perda do capital. Por isso que a alavancagem ela pode ser tanto a seu favor quanto contra você. Então, se você operar 1/200 com fração de 1/100º, você vai poder fazer até 100 operações com o mesmo capital que você faria na B3. Porém, se você for estopar, você tiver o trade contra o seu operacional, você vai perder capital rapidamente. Porém, quando ele está a favor, você ganha rapidamente. Então, o stop curto é extremamente importante e a gestão desse capital também. Então, o risco ele é calculado e você tem que achar essa métrica que você vai operar. Então, uma operação em que, nesse exemplo aqui, que está de 1 hora, vamos trazer ele por 5 minutos no dólar, 15 minutos no dólar. No caso, essa oscilação que teve com esse retorno, uma barra dessa pode te dar até 10 vezes o capital. Porém, você pode acertar a entrada no ponto exato que você vai estudar, e nesse caso você vai ver aqui, está observando aqui, houve uma concentração, uma linha de baixa foi rompida, e nesse ponto que a linha foi rompida, no caso aqui, uma estabilidade no topo, né? E em seguida uma tentativa de romper novamente o topo, e em seguida uma aceleração. Então, aqui você vê claramente que houve um cruzamento, né? Esse arco permitiu que essa flecha mudasse totalmente de direção. E ela foi até um fundo extremo, nós vamos colocar aqui. E aqui está o arco, né? E aqui a corda do arco, tá? Então, a corda que era essa linha, né, permitiu, através dessa leitura de resultante aqui, fazer uma operação desse tamanho. No caso aqui, se você verificar, a partir do momento que você decidiu entrar, você calculou o seu risco, né? E aqui nesse ponto que você calculou o seu risco, você não teve mais tentativas de esse risco ocorrer contra o seu capital. Então aqui eu vou dar números. Aqui tem que ser 50. Não, desculpa. Na B3, fazendo contrato direto por corretoras vinculadas à B3, fazendo direto na B3, aqui a fração é de 50, tá? É meio ticket. Na Active, com 1/100º, você negocia até 1/100º, o ponto do contrato, tá? E não 50 ticket. Então, o que vai acontecer? Quando você coloca 1/100º e ele anda 1 centavo, o seu risco é baixíssimo, certo? Então, aqui está o exemplo. Então, vamos preencher. Já mudamos a cor. Então, aqui está o tijolo na parede. Então, esse tijolo na parede não foi mais, essa parede não foi mais testada, certo? Ou seja, o seu risco veio até um ponto e você tem que escolher agora o que você quer. Uma satisfação. Nesse caso aqui nós temos o primeiro nível de satisfação, ou seja, ele transpassou, certo? E esse tijolo aqui no caso, ele bateu e voltou, certo? Então se bate e volta, mas não atinge o outro tijolo, ainda está dentro do seu gerenciamento de risco. Chegar aqui você vai ficar no 0 a 0, certo? Nesse caso, se andar um pouco mais, você tem que buscar outro nível de satisfação, certo? Então vou mudar essa cor para que nós chamamos azul do céu e vou deixá-lo sem preencher. Então aqui, ó, você tem um nível que ele vem, testa esse nível, tem um bug que você pode, veio aqui no bug, ó. Vou tirar a seta, né? Veio aqui no bug, tá? Então
Então, nesse ponto aqui, ó, tá vendo o bug tá ali, ó, né? Deu 50%, tá? Então, fez um movimento rápido, você sai. Ah, mas eu posso continuar? Posso. Olha, vai continuar. Você põe ali, operacional, veio aqui, você põe ali. Ah, então ele mexeu, saiu aqui, olha lá, um outro ponto que voltou acima do bug, você sai. Aqui mais oscilação, você sai. Ah, não, eu estou aqui, ó, seguro, calmo, sereno. Eu estou com o meu stop aqui, ó. Tá? Eu estou com o meu stop aqui, ó. Né? A partir daqui, vamos dar essa conotação a ele aqui, ó. Nesse caso aqui, nós vamos colocar o nome dele de Firebricks, né? Até aqui você vai deixar queimar, até aqui você vai deixar arder. Então tá aqui o Firebricks, né? Aí você vai jogar 50% do bug, porque aqui você tomou a decisão e não mexeu mais, tá? Então essa métrica de operação é o que nós estamos buscando e é o que o mercado pode te dar. Vá atrás das suas operações, vá atrás dos seus métodos para operar mercado brasileiro. Agradeço a atenção de vocês. Lembrando que para negociar o seu capital com ativos derivativos e ativos fracionados na Active Trade, gerencie corretamente o seu risco. O seu capital, você pode perder a totalidade do seu capital. Então, fique atento sobre esse gerenciamento. Está aí a métrica do dólar. E aqui nós vamos dar atenção ao índice, verificando que ele tem uma resultante no sentido contrário. Então, ao verificar o ativo americano, e esse ativo americano é extremamente relevante, então o ativo brasileiro tem acompanhado o ativo americano. Está aqui a operação e está aqui o acompanhamento do brasileiro, mesmo com a desvalorização do real. Como eu já mencionei, quando o real desvaloriza, o ativo brasileiro fica mais barato. Então vamos verificar aqui, ó, no tempo de 4 horas, desvalorização do real e interesse para comprar ações brasileiras. Então ele acompanha o ativo americano. Agradeço a atenção de vocês, vou publicar imediatamente.